O calor observado nas últimas semanas se reflete no clima e no prognóstico de chuvas para os meses de fevereiro, março e abril no Ceará. E os estudos começam pela avaliação da pré-estação. De acordo com a FUNSEMI, em dezembro de 2025, tivemos chuvas abaixo da média em 65,8% do território cearense. Apenas 3% das regiões tiveram precipitações acima do esperado. Para se ter uma ideia, a média esperada para o mês era 31 milímetros, mas observamos apenas 17,9 milímetros de chuvas no Ceará. Em janeiro de 2026, 100% do estado teve chuvas abaixo do esperado. A média é de 100 milímetros e tivemos apenas 10 milímetros de precipitações até agora. Em termos de chuvas, o cenário da pré-estação foi o segundo pior da história. Esse cenário só foi mais alarmante em dezembro de 1982 e janeiro de 1983. Para que o período chuvoso neste ano tenha um comportamento diferente, tudo depende do Oceano Atlântico. Eu sei que nós ainda temos 10 dias, né? O cenário, a dinâmica do Atlântico está mudando muito e eu acho que a gente vai depender esse ano mais ainda do Atlântico do que nos anos anteriores. E ainda temos que aguardar para ver como é que vai ser esse resto da estação. Nós temos uma sinalização de melhora das condições, mas também não é lá significativa o cenário de melhoria. O prognóstico de chuvas para os meses de fevereiro a abril foi apresentado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. De acordo com a FUNSEMI, existe 40% de probabilidade de termos chuvas abaixo do normal, 40% de probabilidade de níveis normais e 20% de chance de chuvas acima da média no estado. As reservas hídricas do estado estão em 38% da capacidade total, um acúmulo razoável. Algumas bacias trazem preocupação. Nós temos bacias aí com mais de 70% de capacidade de acumulação, como a bacia do Alto Jaguaribe, que temos lá o açude de Oroz, e temos bacias dos sertões de Crateús com 9%. Então é a bacia mais preocupante em termos de acumulação no estado. Bacia do Banabuiú em torno de 20% da capacidade de acumulação, mas como a bacia do Banabuiú foi a que mais sofreu na seca passada, então foi a primeira que foi implementado o projeto Malha d'Água, então que está sendo concluído ainda esse ano. Então todas as cidades estão interligadas ao açude do Banabuiú, então dá uma segurança hídrica para essas cidades. E a bacia do Médio Jaguaribe, hoje em torno de 20% da capacidade, não nos preocupa porque nós temos o Oroz, que é integrado ao Castanhão, que tem em torno de 70%. Então, entre Oroz e Castanhão, nós temos aí quase 2 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. Isso é suficiente para atender o vale e para, caso precise, trazer água para a região metropolitana de Fortaleza. A Secretaria de Recursos Hídricos ressaltou que a região metropolitana de Fortaleza apresenta índices confortáveis, sem risco de desabastecimento, mas Crateús é uma região em estado de alerta. Aquela região ela tem um problema crônico de água. Do ponto de vista do estado, nós já fizemos todas as intervenções que a gente podia ter feito. Nós já construímos 5 reservatórios com mais de 100 milhões. Né? Mas a situação definitiva de lá é a construção do reservatório do Lago Fronteiras, que está sendo feita pelo DENOX. Infelizmente atrasou essa obra já era para estar pronta, atrasou, e a gente se vê nessa situação de ter que haver uma alternativa de como fazer se realmente, depois da quadra chuvosa, os estoques permanecerem nesses níveis. Nossa preocupação é um pouco como é que vai se dar a distribuição das chuvas, né? A agricultura familiar, ela depende de uma quadra invernosa, de uma boa distribuição de chuva. Nós fizemos um grande investimento, a SDA, distribuição de implementos agrícolas, de semente para a agricultura familiar, e agora nós dependemos, sem sombra de dúvida, que a gente tenha um bom volume de chuva e que ela seja bem distribuída.